Não há lugar aonde você vá, nem altura em que possa escalar com seu intelecto, nem profundezas que possa alcançar em sua alma em que Deus não esteja com você. Entendeu? Eu acho que sim. Nenhum aprendizado pode te aproximar mais de Deus, ou torná-lo mais ou menos precioso para Ele. Deus está sempre aqui, agora, com você, para você. Antes de começar o vídeo, vale a pena encarar uma pergunta que poucos cristãos gostam de responder com sinceridade. Você diz que é cristão, mas sua vida realmente prova que Deus habita em você? Se alguém observasse sua rotina durante uma semana inteira, veria evidências do Espírito Santo nas suas palavras, atitudes, decisões, reações, pensamentos e hábitos? Essa pergunta incomoda porque nos obriga a abandonar o terreno confortável dos discursos e entrar no terreno das evidências. É fácil afirmar que ama a Deus quando estamos cercados por pessoas da igreja. É fácil levantar as mãos durante um louvor, compartilhar versículos nas redes sociais e dizer que Jesus é o centro da vida. Mas o que acontece quando ninguém está olhando? O que governa suas escolhas? O que domina sua mente durante o dia? O que controla suas reações quando você é ferido, frustrado ou contrariado? O Evangelho nunca foi apenas sobre aquilo que fazemos diante dos outros. Ele sempre foi sobre quem nos tornamos diante de Deus. E a realidade é que muitas pessoas carregam o nome de cristão sem carregar as marcas de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Por isso, antes de apontarmos para qualquer outra pessoa, precisamos olhar para nós mesmos e perguntar se nossa vida está refletindo a presença de Deus ou apenas uma aparência de espiritualidade. Talvez um dos maiores erros da igreja moderna seja tratar a plenitude do Espírito Santo como algo opcional, como se fosse um benefício adicional para alguns cristãos mais comprometidos. Muitos enxergam o Espírito Santo como um recurso para momentos especiais, uma experiência para conferências, cultos avivados ou ocasiões emocionantes. Porém, a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. Ser cheio do Espírito Santo não é uma categoria superior do cristianismo. É o padrão estabelecido por Deus por todos aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo não foi enviado para ser um visitante ocasional em nossa vida, mas para habitar em nós, nos guiar, corrigir, fortalecer, transformar e nos conformar à imagem de Cristo. Isso significa que seguir Jesus sem depender diariamente do Espírito Santo é uma contradição. Afinal, como alguém pode afirmar que entregou sua vida ao Senhor e ao mesmo tempo continuar sendo governado pelos próprios desejos, pela própria vontade e pelos padrões do mundo? O cristianismo não é um convite para acrescentar Jesus à vida que já temos. É um chamado para morrer para nós mesmos e permitir que Cristo viva em nós. E só acontece através da obra constante do Espírito Santo. A verdade é que existe uma enorme diferença entre estar perto das coisas de Deus e viver cheio da presença de Deus. Existe uma enorme diferença entre conhecer informações sobre Jesus e ser transformado por Jesus. Existe uma enorme diferença entre admirar Cristo e realmente segui-lo. Muitos cristãos passam anos dentro da igreja, acumulam conhecimento bíblico, participam de eventos, ministérios e atividades, mas continuam presos aos mesmos pecados, às mesmas prioridades e aos mesmos desejos que tinham antes. Continuam sem fome pela palavra, sem paixão pela oração, sem sede de santidade e sem sensibilidade à voz de Deus. E isso deveria nos preocupar profundamente, porque o propósito do Espírito Santo nunca foi apenas nos emocionar em um culto. Seu propósito é nos transformar diariamente. Quando o Espírito governa uma vida, algo muda. Os desejos, as prioridades, as conversas, a forma de enxergar o pecado. O amor por Deus cresce, a busca pela santidade se torna real. Por isso precisamos encarar uma verdade desconfortável. Se decidimos seguir Cristo, viver cheio do Espírito Santo, não deveria ser algo raro, extraordinário, reservado para poucos. Deveria ser o mínimo esperado de alguém que afirma ter encontrado Deus vivo e ter sido transformado por sua graça. Entrar na igreja não significa que você está salvo. Quantos de vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora? Vocês repetem orações, cantam alto, mas saem com o mesmo orgulho, os mesmos pecados, o mesmo coração endurecido. Isso não é fé. Vocês ouvem a palavra, mas a ignoram. Entram na igreja para mostrar que estão lá, não para serem transformados. Julgam os outros pelos pecados que cometem, mas fecham os olhos para os seus próprios. O reino de Deus não é para quem finge ser santo, mas para quem reconhece seus erros e se humilha diante do Pai. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Você realmente pertence a Cristo ou apenas aprendeu a se comportar como alguém religioso? Essa é a pergunta, é dura porque atinge exatamente o lugar que muitos tentam esconder.
Existe uma diferença enorme entre ser um cristão carnal e ser um cristão espiritual, mas essa diferença nem sempre é percebida em coisas visíveis. O cristão carnal pode frequentar cultos, participar de ministérios, conhecer passagens bíblicas e até falar sobre Deus com facilidade. Por fora, ele parece comprometido, porém por dentro continua sendo governado pelos mesmos desejos que governam alguém que nunca conheceu verdadeiramente a Cristo. A sua vida continua girando em torno de si mesmo, suas decisões são tomadas com base em sua própria vontade, os seus sonhos ocupam mais espaço que os propósitos de Deus, seu conforto vale mais do que sua santidade e seu relacionamento com Deus acontece apenas quando ele é conveniente. Ele deseja a salvação, mas não deseja morrer para si mesmo. E é justamente aqui que mora o perigo, porque a carne não se importa em frequentar a igreja, ela apenas não quer ser crucificada. A carne aceita cantar sobre rendição desde que não precise se render. Aceita ouvir sermões sobre santidade desde que não precise abandonar aquilo que ama mais do que a Deus. O cristão espiritual, por outro lado, não é alguém que alcançou um nível superior ou que não enfrenta lutas. A diferença está na direção da sua vida. Enquanto o cristão carnal vive tentando adaptar Deus aos seus planos, o cristão espiritual passa a reorganizar toda a sua vida em torno da vontade de Deus. Ele também enfrenta tentações, fraquezas e batalhas internas, mas existe dentro dele uma guerra constante contra tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quando peca, não procura justificativas, procura arrependimento. Quando é confrontado pela palavra, não busca argumentos para permanecer igual. Busca transformação. Quando o Espírito Santo aponta uma área errada em seu coração, ele entende que Deus não está tentando tirar algo dele, mas libertá-lo. O cristão espiritual compreende que seguir Jesus envolve renúncia, envolve cruz, envolve morrer diariamente para o ego. Por isso, sua principal preocupação não é parecer santo diante das pessoas, mas ser aprovado por Deus no secreto. A sua maior tristeza não é perder coisas deste mundo, mas entristecer o coração do Senhor com a sua desobediência. Talvez a parte mais assustadora dessa conversa seja perceber que muitas pessoas confundem atividade espiritual com maturidade espiritual. Quantos não estão ocupados dentro da igreja, mas vazios da presença de Deus? Quantos sabem cantar, pregar, ensinar e servir, mas não conseguem vencer pecados que alimentam há anos? Quantos levantam as mãos durante o culto, mas continuam alimentando orgulho, inveja, amargura, impureza, vaidade e rebeldia dentro do coração? A verdade é que a carne pode aprender o vocabulário cristão. Ela pode decorar versículos, pode liderar ministérios, pode emocionar pessoas, pode construir uma imagem admirável diante da igreja. Mas nenhuma dessas coisas significa necessariamente que alguém está cheio do Espírito Santo. Jesus confrontou pessoas extremamente religiosas que conheciam as Escrituras, mas estavam longe de Deus, e isso deveria nos fazer tremer, porque talvez o maior engano não seja viver longe da igreja. Talvez o maior engano seja passar anos dentro dela sem jamais permitir que Cristo transforme verdadeiramente o coração. Por isso, existe uma pergunta que ninguém pode responder por você. Se Deus me removesse toda a aparência religiosa da sua vida hoje, o que restaria da sua fé? Se não houvesse palco, ministério, reconhecimento, amigos cristãos ou compromisso na igreja, você ainda buscaria a Deus com a mesma intensidade? Você ainda teria a fome da palavra? Ainda desejaria a presença do Espírito Santo? Ainda lutaria contra o pecado? Porque no final das contas a diferença entre o cristão carnal e o cristão espiritual aparece exatamente quando ninguém está olhando. Ela aparece no secreto, onde não existe aplauso, reputação ou reconhecimento. O cristão carnal busca o mínimo para manter a consciência tranquila. O cristão espiritual busca o máximo da presença de Deus porque entende que nada neste mundo pode substituir. Um tenta preservar a própria vida, o outro a entrega completamente ao Senhor. Um quer Jesus sem cruz, o outro entende que não existe discipulado sem morte do ego. E talvez a pergunta mais desconfortável de todas seja esta: se as pessoas observassem sua vida de perto, elas veriam alguém cheio do Espírito Santo ou apenas alguém que aprendeu a parecer um cristão? Uma outra pergunta sobre outro ponto que precisa ser feito com toda sinceridade é: se Cristo venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou em glória, por que tantos cristãos vivem como derrotados?
Porque existe tanta gente que afirma seguir Jesus, mas continua presa aos mesmos pecados, aos mesmos vícios, às mesmas quedas e aos mesmos ciclos de frieza espiritual diante de Deus. A resposta não está na falta de poder da parte de Deus. O problema é que muitos querem desfrutar da vitória de Cristo sem se render ao governo de Cristo. Querem a coroa sem a cruz, querem as promessas sem a obediência, querem o conforto da salvação sem o desconforto da transformação. E enquanto tentam viver uma vida espiritual alimentando desejos carnais, experimentam uma constante sensação de derrota, porque a carne jamais produzirá a vida abundante que Deus prometeu. Outro motivo pelo qual tantos cristãos vivem derrotados espiritualmente é porque tentam vencer batalhas espirituais com forças humanas. Depende da própria disciplina, da própria motivação e da própria capacidade, mas negligenciam a oração. A palavra e a dependência do Espírito Santo, o resultado é inevitável: cansaço, frustração e fracasso. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida na força do homem. Desde o início, Deus deixou claro que a caminhada da fé seria sustentada pelo seu Espírito. No entanto, muitos passam dias sem orar de verdade, semanas sem mergulhar na palavra e meses sem buscar intimidade com Deus. Mas ainda se perguntam por que estão espiritualmente fracos. A verdade desconfortável é que ninguém permanece forte espiritualmente vivendo distante da fonte da sua força. Também existe uma derrota silenciosa que poucos percebem, a derrota da acomodação espiritual. Muitos não abandonaram completamente a fé, mas também não avançam nela. Não estão mortos espiritualmente, mas também não estão vivos em plenitude. Vivem em uma zona de conforto onde já não sentem fome por Deus, não têm sede de santidade e não se incomodam mais com a própria condição espiritual. O pecado já não gera tristeza como antes, a ausência de oração já não pesa como antes, a distância de Deus já não assusta como antes. E esse talvez seja um dos estados mais perigosos para um cristão, porque a pessoa se acostuma com um nível de frieza que deveria desesperá-la. Ela aprende a sobreviver sem a plenitude do Espírito Santo e começa a tratar como normal aquilo que Deus nunca chamou de normal. A realidade é que muitos cristãos estão derrotados, não porque Deus os abandonou, mas porque tentam caminhar sem depender totalmente dele. Enquanto a carne foi alimentada mais do que o espírito, haverá fraqueza. Enquanto o entretenimento ocupar mais espaço que a presença de Deus, haverá vazio. Enquanto a aprovação das pessoas for mais importante que a aprovação do Senhor, haverá instabilidade. A vitória espiritual não é encontrada em métodos, emoções ou eventos especiais. Ela nasce de uma vida rendida diariamente ao Espírito Santo. E talvez a pergunta que precisa ser feita nesse tópico seja essa: se você tem acesso ao Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, por que continua vivendo como alguém que ainda está espiritualmente vencido? E também existe um perigo que muitos cristãos ignoram até que as consequências se tornam visíveis: o perigo de apagar a chama do Espírito Santo. A Bíblia nos alerta claramente: não apagueis o fogo, que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses. Isso significa que é possível resistir à sua ação, ignorar sua voz e sufocar sua obra em nossas vidas. Ninguém acorda espiritualmente frio da noite para o dia. Ninguém perde a sensibilidade à presença de Deus de forma repentina. Normalmente tudo começa com pequenas concessões, uma oração negligenciada aqui, um pecado tolerado ali, uma direção de Deus ignorada, uma convicção abafada. Aos poucos, aquilo que antes gerava arrependimento já não incomoda mais. Aquilo que antes entristecia o coração passa a ser tratado como algo normal e, sem perceber, a chama que antes queimava intensamente começa a se apagar aos poucos. O mais assustador é que uma pessoa pode apagar a chama do Espírito enquanto continua frequentando a igreja. Pode continuar cantando, servindo, pregando e participando de atividades cristãs. Por fora, quase nada parece ter mudado, mas por dentro, algo está morrendo. A paixão pela presença de Deus desaparece, a fome pela palavra diminui, a oração se torna uma obrigação em vez de um prazer, a sensibilidade à voz do Espírito vai sendo substituída pelo barulho das preocupações, distrações e desejos da carne. E o problema é que muitos se acostumam com esse estado. Aprendem a viver sem a intimidade da comunhão que um dia tiveram com Deus e passam a chamar de maturidade aquilo que na verdade é frieza espiritual. Apagar a chama do Espírito não acontece apenas através de grandes pecados, muitas vezes acontece através de indiferença. Quando Deus chama a pessoa e a pessoa adia, quando a pessoa confronta e a pessoa se justifica, quando Deus corrige e a pessoa endurece o coração. Cada ato de desobediência não tratado deixa o coração um pouco mais insensível. Cada convicção ignorada torna mais difícil ouvir a próxima.
É por isso que alguns cristãos dizem que não conseguem mais sentir a presença de Deus como antes. Não porque Deus se afastou deles, mas porque passaram tanto tempo ignorando sua voz que já não conseguem reconhecê-la com a mesma clareza. O coração, que resiste continuamente à ação do Espírito, inevitavelmente se torna mais duro. Por isso, algo precisa ser questionado. Existe alguma área da sua vida onde você está apagando a chama do Espírito Santo? Existe alguma convicção que você tem ignorado? Algum pecado que você tem alimentado? Alguma renúncia que Deus já pediu, mas você continua adiando e ignorando? Porque a maior tragédia não é cair em um pecado visível. A maior tragédia é perder a sensibilidade à presença de Deus e continuar achando que está tudo bem. Quando a chama do Espírito se apaga, a vida cristã se transforma em rotina, a fé se torna mecânica e o relacionamento com Deus perde seu vigor. Mas quando o Espírito encontra um coração rendido, arrependido e disponível, aquilo que parecia apenas uma brasa quase apagada pode voltar a se tornar um fogo vivo, ardente e transformador para a glória de Deus. E o último ponto que eu queria abordar com vocês sobre é o seguinte: se você segue Cristo, por que você ainda vive sem a plenitude do Espírito Santo? Para por um momento e encara essa pergunta sem tentar fugir dela. Sem resposta automática, sem justificativa religiosa, sem culpar as circunstâncias, a rotina corrida, os problemas da vida ou qualquer outra coisa. Se você realmente nasceu de novo, se realmente entregou a sua vida a Jesus, se realmente acredita que Cristo morreu e ressuscitou por você, então por que a presença de Deus parece ocupar tão pouco espaço na sua vida? Por que existe tanta paixão para tantas coisas e tão pouca paixão por Deus? Por que existe tanta disposição para investir tempo em entretenimento, redes sociais, trabalho, planos pessoais e desejos próprios, mas tão pouca disposição para buscar intimidade com o Senhor? Como alguém pode afirmar que encontrou o maior tesouro do universo e ainda assim viver como se tivesse encontrado algo comum? A verdade é que essa pergunta se torna desconfortável, porque ela expõe uma realidade que muitos tentam esconder. Talvez não estejamos tão sedentos por Deus quanto gostamos de aparentar. Talvez tenhamos aprendido a conviver com uma espiritualidade superficial. Talvez tenhamos nos acostumado a uma versão do cristianismo que fala muito sobre Deus, mas experimenta pouco da sua presença. E o pior de tudo é que muitos já não percebem o quão grave isso é. Tornaram-se especialistas em viver sem a plenitude do Espírito Santo e chamar isso de vida cristã normal. O problema é que a Bíblia nunca apresentou uma vida morna, vazia e espiritualmente apática como algo normal para quem segue Jesus. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos discípulos satisfeitos com uma fé sem intensidade, sem entrega e sem independência de Deus. Pelo contrário, vemos homens e mulheres que entenderam que a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Hoje, porém, muitos querem Cristo sem transformação, querem salvação sem rendição, sem abrir mão do próprio ser, querem bênção sem santidade, querem o conforto das promessas sem o desconforto da obediência. Querem um evangelho que não confronte seus pecados favoritos, que não toque seus ídolos escondidos e não exija uma mudança profunda de vida. Mas o evangelho de Jesus nunca foi um convite para apenas adicionar Deus à agenda. Foi um chamado para entregar a própria vida. E talvez exatamente aqui que muitos estejam travados, porque ser cheio do Espírito Santo não significa apenas sentir emoções durante um culto. Significa entregar o controle, significa abrir mão da soberania sobre si mesmo. Significa permitir que Deus governe áreas que gostaríamos de continuar governando sozinhos. E a verdade é que muitos amam a ideia de ter Jesus como Salvador, mas resistem à realidade de tê-lo como Senhor. Talvez a pergunta mais dolorosa seja esta: o que ainda ocupa o seu coração, o lugar que pertence a Deus? Porque ninguém vive sem plenitude do Espírito por falta de acesso a Deus. O problema quase sempre é concorrência. Existem coisas demais disputando o trono do coração: orgulho, vaidade, conforto, entretenimento, ambição, distrações, desejos carnais, aprovação das pessoas, medo de renunciar, apego ao pecado. E enquanto essas coisas continuam sendo alimentadas, a chama do Espírito Santo continua sendo sufocada. O mais assustador é que muitos conseguem conviver com isso por anos. Conseguem ouvir sermões sobre santidade sem mudar. Conseguem ser confrontados pela palavra sem se arrepender.
conseguem sentir o Espírito Santo apontando áreas erradas e ainda assim permanecer exatamente da mesma forma. Aos poucos o coração vai ficando mais resistente, mais confortável com a mediocridade espiritual e mais satisfeito com uma aparência de fé do que com uma verdadeira transformação. E então acontece algo extremamente perigoso. A pessoa já não sente falta daquilo que perdeu. Ela já não sente falta da intensidade da presença de Deus, já não sente falta da fome espiritual, já não sente falta das lágrimas de arrependimento. Aprende a sobreviver espiritualmente em vez de viver plenamente naquilo que Deus planejou. E outra pergunta, mais pesada ainda, seja esta: e se o maior obstáculo entre você e a plenitude do Espírito Santo não for o diabo, não for o mundo, não forem as circunstâncias, e sim você mesmo? E se o problema não for a falta do poder de Deus, mas o excesso de apego ao seu próprio eu? E se Deus já estiver disposto a derramar mais da sua presença, mas você ainda estiver segurando coisas que se recusa a abandonar? E se o Espírito Santo já tiver confrontado repetidamente as mesmas áreas da sua vida, mas você escolheu ignorar sua voz? Porque no final das contas, a questão não é se Deus deseja enchê-lo. A cruz já respondeu essa pergunta. O Espírito Santo já foi dado, o convite já foi feito. A questão é outra. A questão é se você realmente quer ser cheio do Espírito ou apenas gosta da ideia de ser cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito Santo custa alguma coisa. Custa orgulho, ego, controle, vaidade, a vida que queremos viver para receber a vida que Deus deseja nos dar. E talvez por isso que esta pergunta seja a mais confortável de todo o vídeo. Se Jesus entregou tudo por você, por que você continua entregando tão pouco para Ele? E para encerrar o vídeo, depois de tudo isso, talvez a pergunta já não seja mais se você frequenta a igreja, se você conhece a Bíblia ou se você considera um cristão. A pergunta agora é muito mais profunda. O Espírito Santo realmente governa a sua vida? Realmente governa o seu coração? Porque no final das contas é possível enganar pessoas, sustentar uma aparência espiritual e até convencer a si mesmo de que tá tudo bem. Mas ninguém consegue enganar a Deus. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece os pensamentos que ninguém ouve, as intenções que ninguém percebe e as áreas escondidas que tentamos manter longe da sua luz. E diante dele, não importa quantos anos da igreja alguém tenha, quantos versículos saiba de cor ou quantos ministérios exerça. A verdadeira questão é se existe uma vida rendida ao senhorio de Cristo e transformada pelo poder do Espírito Santo. O mais preocupante não é quando alguém está distante de Deus e sabe disso. O mais preocupante é quando alguém está distante de Deus e acredita que está perto. É aquela pessoa que troca intimidade por rotina, presença por religiosidade e transformação por aparência. É quando se acostuma com uma fé sem fogo, sem paixão, sem quebrantamento e sem fome pela presença de Deus. E talvez seja exatamente por isso que Jesus fez tantos alertas contra a hipocrisia religiosa, porque existe o risco de passar a vida inteira próxima das coisas de Deus sem realmente permitir que Deus transforme o coração. Existe o risco de admirar Cristo sem segui-lo de verdade. Existe o risco de ouvir chamados ao arrependimento durante anos e continuar adiando a rendição que deveria acontecer hoje, ou melhor, para ontem. A boa notícia é que enquanto há vida, há oportunidade de voltar. O Espírito Santo continua chamando, continua convencendo, continua atraindo, continua oferecendo uma vida muito mais profunda do que a maioria dos cristãos experimenta. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas rendidas, pessoas que reconheçam sua necessidade, abandonam suas desculpas e se colocam diante dele com humildade. A plenitude do Espírito Santo não é uma promessa reservada para uma elite espiritual. É a herança de todo aquele que decide entregar completamente a sua vida a Cristo. A pergunta é: você continuará se contentando com uma vida espiritual superficial? Ou você vai responder ao convite de Deus para viver a plenitude que Ele preparou para você? Porque no dia em que estivermos diante do Senhor, não seremos perguntados sobre nossa reputação, nossos títulos ou nossa aparência espiritual. Tudo aquilo que impressiona pessoas ficará para trás. E estará apenas a verdade. E talvez a pergunta mais séria daquele dia seja: você viveu apenas dizendo que seguia Jesus ou realmente permitiu que o Espírito Santo transformasse sua vida? Que não sejamos encontrados satisfeitos com uma fé morna, uma entrega parcial ou uma vida dividida. Que possamos viver de tal forma que Cristo seja visto em nós, que o Espírito Santo encontre espaço para governar cada área do nosso coração. E que nossa maior ambição não seja parecer cristãos, mas sermos cada vez mais parecidos com Jesus.
Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção, eu queria agradecer ao meu amigo Ian, que me deu a ideia desse vídeo. Então, Ian, se você estiver vendo, irmão, muito obrigado de coração pela recomendação no tema. E que inclusive esse vídeo é uma continuação do vídeo em que eu disse sobre do porquê seguir Jesus em um mundo que venera o pecado. Então é isso, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mensagens como esta. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.